Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia! Vamos dar início, vamos retomar o nosso estudo do Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu tô com o estúdio cheio, né? Quem tá aqui com a gente? O Caio. Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, tá bom. Leozinho, bom dia, tudo bem? Bom dia. E a Lorena, bom dia, Lorena, tudo bem? Bom dia. Tudo certo? Sim. Então, tá bom. Vocês passaram bem a semana? Sim. Sim. O Caio não passou a semana, porque ele não respondeu, né, Caio? Eu passei bem. Então tá bom. E aí, vamos dar continuidade no nosso Sementinhas? Sim. Vamos. Oba! Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal. Nós vamos falar sobre felicidade. Felicidades! Oba! Felicidade. O que vocês entendem por felicidade? Um de cada vez. Alegria. Alegria. Léo, o que você acha que é felicidade? É um sentimento que é muito bem abrangido, né? Muitas pessoas gostam e geralmente nos impulsiona a fazer coisas. É como o que nos faz continuar vivendo. Nossa, que profundo! É o gatilho da vida, por exemplo. Muito bem, o gatilho da vida, também gostei. E a Lorena, o que você começo. entende por felicidade? Alegria. Alegria, igual o Caio. E eu também acho que felicidade é tudo isso aí que vocês falaram, né? É uma alegria que dá sentido para a vida da gente, né? É uma busca constante que a gente tem, não é? Todo mundo quer ser feliz, não quer? Sim. Vocês conhecem alguém que não quer ser feliz? Não. Eu não conheço ninguém, né? E aí, assim, pra gente conseguir ser feliz, é que a gente faz as coisas. A gente procura estudar, procura ter uma profissão que a gente gosta, procura se realizar, né? Encontra alguém que a gente gosta, cuida de quem a gente ama. Isso tudo é razão para nossa felicidade. Aí a gente adota um bichinho que traz felicidade pra gente, não é? São todos motivos e razões para a gente dar continuidade à felicidade. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. A gente já aprendeu aqui que a gente vive num planeta. Como que é mesmo? Qual a categoria do nosso planeta, Caio? Provas e expiações. Muito bem, a gente vive num planeta de provas e expiações, onde tem muito sofrimento. Vocês concordam? Sim. Concordo. Sim. E aí, a minha pergunta é a seguinte: vivendo num mundo de provas e expiações, será que o homem tem condição de ser assim verdadeiramente feliz? Sabe, aquela felicidade assim que não acaba? Não acaba nunca? Não. Ela é constante o tempo todo? Não. Não. Não? Por que não? Porque ainda existem pessoas más que podem cortar essa felicidade. Que mais? E também, por exemplo, a morte de um pet vai cortar a felicidade. Entendi. Mas sabe, é porque assim, olha, quando a gente precisa passar por uma prova, né, ou por uma expiação, isso demanda aprendizado, vocês concordam? E quando pra gente aprender, a gente precisa errar. Concordam? Sim.
Então, se a gente erra, a gente se frustra, às vezes as coisas não dão certo, às vezes acontecem coisas que deixam a gente triste. Isso tudo faz parte da prova que a gente está passando, certo? Faz parte da prova que a gente está passando, não faz? Faz. Então, se faz parte da prova que a gente está passando, não tem como ser absolutamente feliz, porque a gente precisa passar pela dificuldade para evoluir, não é? Que a nossa finalidade é evoluir, não é? Sim. Lembram? Então, a finalidade da gente nesse planeta é aprender, se melhorar. Então, eu também concluo que nem vocês, que não dá pra gente ser absolutamente feliz. Vamos ler o que os espíritos falaram pro Kardec sobre a felicidade? Vamos? Vamos. Começa lendo, Léo, Tá bom. pra gente, por favor. Lá do Livro dos Espíritos, tá lá no livro 4º. Questão 920. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Nossa, que legal. Como assim abrandar os seus males? O que significa isso? O que vocês acham? Se livrar deles? Diminuir, né? Abrandar não é, por exemplo, abrandar o calor, abrandar o fogo, é diminuir, né? Então, ele fala assim, mas depende dele, do próprio homem, abrandar, diminuir os males da prova e da expiação, as consequências da prova e da expiação, certo? Certo. Ou seja, quando o homem sofre, ele sofre por... Muito tempo. Não, por consequência dos atos dele, não é? E por muito tempo também, né? Aí depende, né, de pessoa para pessoa, certo? Conforme o ato de cada um, certo, Lô? Certo. Muito bem. Leozinho, lê a próxima pergunta. Tá. Questão 921. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Vocês entenderam a pergunta? Ele tá falando assim, bom, concebe-se que o homem seja feliz na Terra, só vai ser feliz mesmo, de verdade, quando a Terra for transformada. Então, a gente pode dizer que o homem pode gozar de uma felicidade relativa? É isso que ele está perguntando. Lê pra gente, Lorena, a resposta. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Nossa, então olha o que ele está falando assim. Se o homem passa por infelicidades, essas infelicidades são consequências dos atos dele mesmo, das escolhas mesmo que ele faz. A gente já viu isso aqui um monte de vezes. Lembra, Léo, da lei de causa e efeito? Lembra? Né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, se ele praticar as leis de Deus, ele vai diminuir muito o sofrimento dele. Então, ele pode ter uma felicidade maior, né? Mais relativa, certo? Lorena, tem um comentário aí nessa questão 921 que o Allan Kardec trouxe pra gente. Você pode ler, por favor? Sim. Vamos lá. O homem bem penetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem.
É como uma parada. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Somos punidos nessa vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos afinal na desgraça. Nossa, muito bem. Então, é aquilo ali que a gente estava conversando, né? A gente tem que... Ele compara aqui o estar num planeta de provas e expiações, né? Como uma hospedaria. É uma parada momentânea numa hospedaria precária. O que é uma hospedaria precária? Sabe aquele hotelzinho de beira de estrada que não tem muito conforto, que a cama é de palha, né? Mas assim, para quem tava na estrada, é melhor a cama de palha do que dormir no chão, não é? Então é mais ou menos isso aí. A gente acaba se consolando com alguns aborrecimentos, mas no final da viagem a gente vai chegar lá no nosso objetivo, no lugar que a gente pretende chegar, né? Então, e aí ele conclui aqui nesse último pedacinho, né? Nesse último parágrafo, que nós somos punidos pelas infrações que nós cometemos durante a nossa existência corpórea. O que é a nossa existência corpórea? Enquanto a gente está encarnado, as escolhas que a gente faz, né? Então, ele conclui assim, ó, se remontarmos pouco a pouco à origem do que nós chamamos de infelicidades terrenas, se a gente for olhar cada coisa que deixa a gente triste, a gente vai ver que lá no fundo, antes daquilo acontecer, a gente tomou uma atitude que resultou naquilo que acabou causando aborrecimento pra gente, né? Então, a gente... Qual seria uma saída? A gente tentar seguir as leis de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus, para que a gente evite muitos dissabores. Concordam? Concordam? Não adianta vocês balançarem a cabeça, vocês têm que falar no microfone para mim. Eu concordo. Tá bom? Concordo. Muito bem. Agora, o Caio, lê pra gente a outra questão, por favor. Questão 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Muito bem. Sinceramente, eu não entendi nada. Você não entendeu? Não. Então, vamos explicar, não tem problema. Ele fala assim que a felicidade terrena, ela é relativa para as pessoas. Então, o que para um é uma causa de felicidade, para outra pessoa pode não ser significante, entendeu? Então, por exemplo, para quem está desempregado, arrumar um emprego é um motivo de felicidade, não é? Mas para quem tem um emprego, para quem tem dois, um emprego a mais, um emprego a menos, né? Então, é só um exemplo. Existem pessoas que focam a sua felicidade nas coisas materiais. Aí, elas dão importância, por exemplo, eu vou ser muito feliz
se eu comprar um carro do último ano, um carro híbrido ou um carro elétrico, nossa, né? Mas existem outras pessoas para quem aquilo não vai fazer diferença. Ah, a minha casa não tem nem garagem, para que eu vou comprar um carro, né? Então é isso que ele está falando nessa pergunta, que o que às vezes é motivo de felicidade para uma pessoa, não é para outra. Mas aí ele pergunta, então há um termo comum, uma medida comum de felicidade para os homens? E aí ele fala uma coisa que é muito importante, que para a vida material, o ponto comum de felicidade é a gente ter aquilo que é necessário, né? Aquilo que é indispensável para a gente viver. Então é onde comer, onde dormir, ter um emprego, ter saúde, certo? É o que é necessário. Então são as coisas materiais. Então para a vida material, o que permite que a gente ter posse do que é necessário é uma causa de felicidade, uma causa comum de felicidade. E para a vida moral, qual é o ponto comum para todo mundo? O que faz a felicidade das pessoas? A consciência pura. E a fé no futuro. Exatamente, a consciência pura e a fé no futuro. Então isso tudo quer dizer que enquanto a gente estiver aqui nesse planeta, nós não vamos conseguir ser absolutamente felizes. Nós vamos conseguir ser relativamente felizes, porque nós estamos aqui para passar por provas e expiações que por sua própria natureza nos trazem dor, nos trazem sofrimento, mas nós podemos poupar algumas dores e alguns sofrimentos, certo? A gente aprendeu também que para a felicidade da vida moral, ter as coisas materiais não importa. Não faz diferença nenhuma. Faz eu ser rico, eu ser pobre, eu fazer uma viagem, ter dinheiro para fazer uma viagem ou não ter. Para a vida moral isso faz diferença? Não. Não porque se você for rico, você vai ser desumilde, provavelmente. Desumilde? Se você for pobre, você vai ser mais humilde. Não necessariamente. Não necessariamente, mas provavelmente. Porque ser humilde ou não depende da bagagem moral da pessoa e não do que ela tem. Ela pode ter condições, mas ser uma pessoa humilde. Verdade. Né? Então, humilde não de poucos recursos, mas humilde de atitudes. Ter atitudes humildes, né? Ser uma pessoa simples, uma pessoa que não esbanja, que não fica ligando para as coisas materiais, certo? Então, não necessariamente. Aí, assim, embora para a felicidade moral as coisas materiais não importem, será que é errado a gente querer ter as coisas materiais? Não. É errado a gente querer ter um emprego melhor ou ter mais assim um salário melhor, que dê um conforto melhor, uma casa melhor? É errado isso? Não. Vocês acham que Jesus em algum momento falou que isso era proibido? Não. Que o homem devia ser pobre, não ter nada para ele poder ser feliz? Jesus falou isso? Nunca falou isso. Jesus nunca falou isso. Então não é errado. Jesus nunca proibiu ter o dinheiro, proibiu de melhorar de vida. Só que assim, o que acontece? Os espíritos que orientaram o Allan Kardec, inclusive o espírito da verdade, né, embora eles nunca tivessem dito que é proibido buscar melhorar de vida, ter condições melhores de vida, a gente tem que lembrar que eles falaram para Kardec, lá na questão 814 e 816 do Livro dos Espíritos, que ter abundância de coisas materiais, né, ou ter muitas coisas materiais à disposição, ou ser rico, é uma prova tão difícil quanto a prova da miséria.
Vocês lembram que a gente já falou sobre isso? Sim, foi rápido, mas a gente falou. Então, vocês lembram que ele falou isso? Que assim, poxa, a gente ser pobre, poxa, traz um monte de sofrimento pra gente, não traz? Vocês não acham? Traz. Então, mas a pessoa que também é muito rica, ela também tem um monte de problemas que ela pode passar. Porque ela tem que lidar com outras mazelas, com orgulho, com egoísmo, com a soberba. Vocês sabem o que é soberba? Não. É um sentimento de superioridade, assim, com a avareza. Sabe aquela pessoa que quanto mais ela tem, mais ela quer tudo pra ela? Isso é avarento, né? Então, a pessoa que tem muito, olha só, às vezes as pessoas se aproximam dela porque ela tem dinheiro e não porque gostam dela. Tem pessoas que enganam, tem pessoas que querem tirar vantagem. Tem pessoas que nutrem só interesse. Eu vou ficar perto dessa pessoa aqui porque ela vai me levar para um lugar legal, porque ela tem dinheiro para pagar a conta. Só para ir sugando as pessoas. Elas não têm tranquilidade para andar na rua, para se divertir. Elas vivem com medo de ser sequestradas, vivem com medo de um bandido pegar, né? Então, olha como também não é fácil ser rico, né? Também tem um peso. É uma prova difícil ser rico, né? Então tá. Se não é errado a gente ser rico, a gente ter dinheiro, por que Jesus não era rico? Alguém sabe? Sabe? Não. Vocês não fazem nem ideia? Não. Vamos pensar Porque ele nasceu de uma família humilde. Ele nasceu numa família humilde. Nossa, vocês lembram onde Jesus nasceu mesmo? Jerusalém. Nazaré? Não. Em uma em Jerusalém. manjedoura. Em uma manjedoura, muito bem. Nossa, uma manjedoura era assim, um bercinho feito de palha no meio de um estábulo, né? Onde tem gente que diz que era no estábulo, tem gente que diz que era numa caverna, né? Mas assim, foi num lugar muito simples, sem luxo. Ele realmente era muito simples. O pai dele era marceneiro, a mãe dele era dona de casa, né? Porque naquela época acho que mulher não trabalhava. Não é como hoje. Mas tem mais do que isso, mais do que o fato de o pai dele ser um simples carpinteiro e era por isso que ele não era rico. Tem mais do que isso. Alguém faz ideia do que era? Ele tava ali pra Porque ele não provar precisava pras ser- pessoas que mesmo sendo humilde dá pra ser bom. Ele não precisava ser rico pra O provar Léo pras pessoas tá que- indo no caminho certo. Vamos fazer uma reflexão aqui, Ó, ó. ele não precisava ser rico pra fazer o que ele fez. Ele podia ser de classe média, podia ser pobre, mas pobre que dá dó. Que do mesmo jeito ele conseguiria fazer tudo que ele fez. Então, olha só. Vamos lembrar que Jesus nasceu com uma missão. Qual era a missão de Jesus? Qual que era a missão de Jesus? Vocês lembram? Ensinar. Ensinar o quê? Direcionar o povo pro bem. O O amor O amor. O amor. e a fé em Deus. Exatamente. Ele veio ensinar o amor e o perdão, não foi? Porque Moisés, lembram, Moisés já tinha ensinado um Deus único. Antes era uma sociedade politeísta que acreditava no monte de Deus. E aí veio Jesus e ensinou, aí veio Moisés e ensinou que tinha um Deus só, né? Que a gente tinha que adorar um Deus só, que é o monoteísmo. E depois veio Jesus, porque o Deus lá da época do Moisés era um Deus extremamente vingativo, extremamente rígido, punitivo, que se você fizesse uma coisa, você ia queimar no mármore do inferno, né? Não era assim que eles falavam? Não é? E
E aí veio Jesus para pregar o quê? Que não, que Deus é amor, que Deus é bondade, Deus é misericórdia, que a gente tem que perdoar quem ofende a gente, perdoar 70 vezes, 7 vezes, lembram? Que a gente tem que dar outra face, quando alguém fere um lado da nossa face, a gente tem que dar a outra face, né? É lógico, a gente sabe que isso é uma linguagem figurada, mas o que ele queria dizer? Que a gente não pode retribuir, que a gente não pode retribuir a ofensa com outra ofensa, não é? Não foi isso que Jesus... Então, ele tinha uma missão. Qual era a missão dele? Ensinar para o mundo o amor. Que Deus não era vingativo. Que Deus era amor, era perdão, era justiça. É isso aí. Então, aí assim, naquela época, como em qualquer época, né? Para que a gente pudesse entender a importância das leis divinas e aceitar Jesus como um modelo de perfeição, era necessário que ele não apenas falasse, né? Porque Jesus não escreveu nada. Jesus ia falando, as pessoas iam chegando, iam ouvindo, iam seguindo Jesus. De tão encantador que ele era, né? Ele era um encantador de almas. Então, mas se ele só usasse a palavra, se ele só falasse, vocês acham que ia passar 2000 anos de quando ele morreu e o ser humano ainda iria seguir o que ele falou? Se ele só tivesse falado? Não. Ele precisava fazer o quê? Agir. Ele precisava exemplificar. Não precisava? Como que ele ia mostrar para as pessoas que elas poderiam... como que ele ia ensinar para as pessoas a serem humildes se ele não levasse uma vida simples? Se ele fosse rico? Se ele saísse esbanjando? Como que ele ia ensinar que a gente não precisa de dinheiro para viver? Que a gente não precisa de dinheiro para ser melhor? Se ele fosse rico, ele ia conseguir mostrar isso para as pessoas? Não. Não. Então, assim, ele era super pobre mesmo. Ele era super humilde. E ele comia o que davam para ele comer. Ele ia na casa das pessoas e aí davam comida para ele, né? Então, assim, ele não tinha dinheiro, ele não tinha posses, bens. Então, assim, imagina como que ele ia... Se ele tivesse muito dinheiro, porque ele não tinha dinheiro, mas ele ajudava as pessoas. Então, olha só, vocês acham que ia ser mais fácil? Ó, ele conseguiu, sendo simples, ele conseguiu mostrar para as pessoas que a gente é capaz de ser caridoso sem precisar ter dinheiro. Vocês conseguem enxergar isso que eu tô contando para vocês? Sim. Conseguem, não conseguem? Então, por isso que Jesus não era rico. Porque ele precisava mostrar para as pessoas que ser rico não é determinante para a gente ser feliz. Nem para a gente ajudar as pessoas. Nem para a gente ser bom. Certo? Certo. Muito Certo. bem. Mas, gente, o nosso programa tá acabando. Nós vamos ter que falar tchau pro pessoal de casa. Vamos continuar semana que vem esse assunto? A gente ainda tem bastante coisa para falar sobre a felicidade. Pode ser? Vamos deixar para semana que vem? Sim. Então, tá bom. Então, vamos falar tchau pro pessoal de casa. Quem que vai começar a falar tchau? Eu. O Caio. Mariana. Oi, fala, Léo. Mariana. Oi. Eu? Posso? Eu vou começar a falar tchau? Não, eu começo. Deixa o Caio falar. Então fala, Caio. Eu quero agradecer por terem ouvido até aqui. Vocês tenham uma ótima semana, um beijo. Deus te abençoe e até a próxima semana, tá? Tchau. É isso aí, você, Léo. Até a próxima semana. Espero que estejam bem. Tchau.
Muito bem. E você, Lô? Eu mando um abraço e desejo que todo mundo tenha uma ótima semana e obrigada por ter assistido até aqui. Muito bem. Eu também me despeço por aqui. Agradeço a companhia de todo mundo. Conto a vocês que a gente faz esse programa com muita alegria, com muito prazer para vocês. E é muito bom poder compartilhar tudo isso com cada um de vocês que fazem parte do nosso Sementinhas do Amanhã. Então, a gente se encontra semana que vem, às 9 horas da manhã, no próximo domingo. Que assim seja, fiquem com Deus e um abraço. Até mais.